Meu filho sempre que toma vacina fica com aumento das ínguas, febre e calafrios. É uma pergunta boa essa, hein? O médico alergista disse que ele deve estar apresentando uma doença autoinflamatória. Estou apavorada. O que fazer? É, é. Se o médico alergista falou isso é porque ele deve ter algum fundamento para dizer isso, né? Até porque nós sabemos que o principal gatilho para o aparecimento de doenças inflamatórias, autoinflamatórias, que a gente chama, é justamente a vacinação. A doença autoinflamatória, ela antigamente se confundia muito com a chamada doença autoimune. Você não sabia muito bem o que o paciente estava desenvolvendo e achava-se que é uma doença de autoagressão, de autoimunidade. Hoje a gente sabe muito bem que existem dois tipos de processos inflamatórios, né? A doença autoinflamatória, que envolve o chamado sistema imunológico inato. O sistema imunológico inato é aquele sistema que a gente nasce com ele, que a gente desde o princípio da nossa vida, a gente já tem ele nos defendendo contra infecções bacterianas, virais e fúngicas, né? Já a doença autoimune, ela é causada pelo sistema imunitário adaptativo ou adquirido, né? O sistema imunitário adaptativo ou adquirido, ele já tem o envolvimento de linfócitos T, linfócitos B, produção de autoanticorpos, participação do sistema complemento e assim vai, tá? Então existe uma diferença entre uma doença autoinflamatória e uma doença autoimune. Agora, principal gatilho de doença autoinflamatória não é a causa, é gatilho, tá? Porque a causa são várias e as causas elas são determinadas de acordo com as doenças hereditárias chamadas doenças monogenéticas. Então, o gatilho, a principal causa é a vacinação, tá? Muitas das vezes a criança começa o processo de vacinação e começa a ter inexplicavelmente aumento das ínguas, aumento dos gânglios, febre, calafrio, queda do estado geral, muitas das vezes pode desenvolver diarreia, náusea, vômitos, e o médico fica doido sem saber o que é, pede hemograma, dá muitas questões inespecíficas. É até importante, os médicos que estejam assistindo esse vídeo, é importante, nós vamos fazer um pequeno resumo aqui sobre a questão da doença inflamatória e como ele pode fazer um diagnóstico. Primeiro, a fisiopatologia da doença autoinflamatória, ou seja, o endótipo, né, o que acontece dentro do organismo para que a doença autoinflamatória ela aconteça, é justamente derivado de vários fatores, né? Um aumento da atividade dos receptores de inflamação, ou seja, todos aqueles receptores ligados às células do sistema imunitário inato, eles ficam muito ativos em alguns casos, um aumento da produção nessas células de citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias que ativam a inflamação, as chamadas citocinas, o aumento do estresse intracelular, ou seja, você acaba tendo um aumento na produção de radicais livres dentro da célula e, consequentemente, haveria um aumento do estresse intracelular, um aumento da lesão da célula por causa dessa produção exacerbada, descontrolada de radicais livres. Você também tem, em alguns casos, muitas das vezes por mecanismos chamados epigenéticos, um aumento da expressão de genes pró-inflamatórios, né? Ou seja, às vezes uma mãe que tem o hábito de fumar, às vezes uma alimentação ruim que a mãe teve, ou às vezes a própria situação de estresse que a mãe, de certa forma, pode ter desenvolvido, né? Ou do pai também, que isso é possível, né? A informação genética de alteração epigenética no espermatozoide também acontece, mas pode estar relacionado, ou seja, uma mãe, por exemplo, que fuma muito, ela certamente tem muito mais chance de ativar genes desativados no seu filho, que venham a desenvolver doenças inflamatórias, sejam autoinflamatórias ou não. A asma é um bom exemplo, né, que é uma doença não autoinflamatória e que, de certa forma, está muito envolvido com o tabagismo antes da concepção da criança. Ou seja, uma mulher que tem o hábito de fumar, ela ativa determinados genes responsáveis pela asma dentro dela, e a informação de ativação desses genes é passada para os seus filhos. Tá? Então, uma mãe que fuma já há muito tempo, o seu filho tem muito mais chance de desenvolver asma, não porque a criança entrou em contato com a fumaça do cigarro, porque muitas das vezes a mãe até para de fumar para proteger a criança, e também para de fumar durante a gestação, justamente porque a gente sabe que o cigarro, a nicotina, ela diminui o fluxo sanguíneo da placenta para a criança. Mas não por causa disso tudo, mas sim porque ela já tinha um hábito e ela ativou determinados genes responsáveis pela asma e passou essa informação
para o filho. A mesma coisa acontece com as doenças autoinflamatórias, né? Há uma criança que tem uma mãe que tem uma qualidade de vida ruim, certamente tem muito mais chance de desenvolver chamadas doenças autoinflamatórias por ativação desses genes através dos mecanismos epigenéticos do que uma criança que vem de uma mãe que é saudável, tá? Então é um recado para as mamães. E também acaba havendo uma diminuição da função de regulação do sistema imune, ou seja, existem alguns fatores de regulação do sistema imune, CTLA4, por exemplo, que é uma proteína que é contida nos linfócitos T, então você acaba tendo uma diminuição desses tipos de proteínas que regulam o sistema imunológico e acaba então havendo um processo autoinflamatório, apesar que eu falei de linfócito T, mas linfócito T é sistema adaptativo, tá? Então, usei um exemplo que não se combina muito, que não se encaixa. O CTLA4 é de linfócito T, linfócito T é sistema adaptativo ou adquirido, né? Mas a autoinflamatório é sistema inato. Muito bem, quais são os sintomas das doenças autoinflamatórias, além desses que a mãe relatou, né? Que é febre, aumento ganglionar, após vacinação ou após outras situações. Justamente são as úlceras orais. A febre sempre ela será a manifestação mais frequente, mais evidente, né? Aquela febre de origem obscura que pelo menos dura de 14 a 21 dias, onde o paciente fica com aquela febre constante, pensa-se em tuberculose, pensa-se em processo inflamatório, pensa-se até em câncer, né? O médico, às vezes, ele fica um pouco perdido em relação a isso, mas deve-se pensar também em doença autoinflamatória, porque um dos diagnósticos diferenciais para a febre de origem obscura é o aparecimento de doenças autoinflamatórias, né? Pode também haver a produção de inflamação as serosites, né, a pericardite, que é justamente a capa que envolve o coração. Você pode ter também a capa que envolve o pulmão, você pode ter o processo inflamatório da capa que envolve o pulmão, ou seja, também da capa que envolve o fígado. As chamadas serosites, elas são encontradas na doença autoinflamatória. E acaba havendo também um rache, uma lesão avermelhada, eritematosa, pontiforme em membros inferiores, muito semelhantes com a erisipela. Então, um paciente com doença autoinflamatória, às vezes acha que está com processo de erisipela, procura o médico faz o diagnóstico de erisipela, mas não é erisipela, inicia um antibiótico, não melhora, e quando vai ver, quando faz uma investigação mais profunda, porque aquela lesão permanece durante muito tempo, mesmo sem a melhora do antibiótico, aquele paciente acaba descobrindo que não tem uma erisipela e sim uma doença autoinflamatória com um racho cutâneo erisipela-like, que se parece com um processo de erisipela. Tá? Existem algumas outras informações aqui também, que eu até anotei para vocês, que, de certa forma, em relação ao diagnóstico, tem até uma outra pergunta de uma outra paciente que faz, né, em relação ao diagnóstico, mas eu já vou falar aqui para vocês, fica um vídeo mais completo, né? Então, o diagnóstico do processo de doença autoinflamatória deve ser feito da seguinte forma: uma avaliação oftalmológica, porque muitas das vezes acaba que a doença autoinflamatória ela é acompanhada de muita conjuntivite, pode até evoluir para úlceras de córnea, se tomar cuidado. O aumento da proteína sérica amiloide, porque o processo de doença autoinflamatória leva ao aparecimento dos chamados corpos amiloides, podendo inclusive levar à amiloidose, e a gente dosar essa proteína sérica amiloide como marcador de processo inflamatório crônico é muito importante. A proteína C reativa alta, que é um dos marcadores para processos inflamatórios e infecciosos também, muitas das vezes vem alto. O hemograma, ele sempre vem com uma linfocitose e com uma neutrofilia, ou seja, um aumento dos neutrófilos, tá? Um aumento da velocidade de hemossedimentação também, ou VHS. E durante a crise você vai ter um aumento do anticorpo da classe IgGD e também do ácido mevalônico, tá? Mas isso é somente durante a crise, tá? O EAS eventualmente vem com proteinúria. Como a gente tem a formação de corpos amiloides com o processo de amiloidose, o seu rim pode ser afetado e, consequentemente, esse rim afetado pode dar uma dificuldade na filtração glomerular, então aumento de proteínas urinárias e o exame de elementos anormais e sedimentos, de certa forma, pode nos dar uma dica se vier um aumento de proteína, levando então uma proteinúria, tá bom? Então é basicamente isso. O tratamento ele consiste basicamente em duas formas de se tratar, que é utilizando a anti-interleucina 1 e também utilizando a colchicina, principalmente na febre do Mediterrâneo, tá bom? Mas aí a gente vai falar isso mais adiante em alguma oportunidade, tá bom? Um abraço, obrigado!